Mas hoje, o desnível é gigante de um pro outro, tá Sim. ligado? E, É bizarro isso. Tudo bem que os dois não começaram no mesmo tempo, como treinadores. O Mourinho, pra quem não sabe, é aquela Champions League fantástica, né? Aleatória. O Porto ganhou, foi de- o técnico era simplesmente o. com gol do Carlos Alberto do Vasco. Pra Exatamente. Jogava lembrar. muito. Jogava Se bem. fosse as baladas, filho, ele ia parecer muito melhor do que ele é. Concordo. Mas assim, se eu não me engano, aquele Porto era do Mourinho. Sim, é isso mesmo. Ele era nem um Porto retranqueiro, né? O que chamam de time reativo. Time reativo é pra quebrar, É, velho. é reativo. Aquele Porto, se eu não me engano, temporada 3 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não Eu é, vou até ver não é a carreira do Mourinho. 4-5? É isso mesmo, tem duas Champions Leagues no currículo. É uma com a Inter e o Porto. É isso mesmo. Ó. Temporada 3 4 ganhou com o Porto. 9 e 10 ganhou com a Inter. Temporada 3 4 era um Mourinho diferente do que depois jogou, né? Contra Uhum. o. Já tinha umas bases boas, assim. Até hoje, o Mourinho é inspiração para muito técnico. Abel Ferreira mesmo é um Sim, caso do Mourinho. Então, assim, esses caras passam de ser, como pode dizer, de serem os melhores para virarem referências. concordo. Eles têm história e, pô, é até legal o podcast que eu tava ouvindo o Luxemburgo, esses dias foi no Charla Podcast, uns 3 dias. E aí ele tava falando de algumas coisas, né? Como, tipo, tem gente que tá inventando muita moda, assim, na questão técnica, você não acha? Tipo, Tipo Valentim. ó, vamos lá, por exemplo, antigamente a gente chamava o time de retranqueiro. Ah, tá. Entendi. É. Aí hoje em dia o time é reativo. Que eles tentam rebuscar o negócio pra não ficar feio. Ou tipo, é o time que gosta de propor o jogo, antigamente, né? Aham. Propor o jogo, de ter a posse de bola. Hoje em dia é proativo. Pô, mano, tipo assim, vai dificultando. Eu acho que isso também atrapalha um pouco, sabe? A evolução. De tipo, ficar dificultando, colocando termos novos, vai meio que afastando um pouco a questão de aprender o que tem que ser aprendido. E é um pouco nisso também que a gente vai melhorando o nosso nível. A gente vai. Cara, quando eu vou fazer um vídeo, eu tento falar da maneira mais clara e fácil que outra pessoa vai entender. Exatamente. Não tô falando um monte de coisa difícil, ficar trocando termo. Pô, era o que o Luxemburgo falou e eu assino embaixo, cara. O que a seleção de 70 fez, todo mundo faz hoje, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Todo mundo aplica os mesma tática, a mesma coisa. Só mudou o nome, sabe? Hoje em dia é atacar espaço. Antigamente era o ponto futuro, agora é atacar espaço. Agora é, tá ligado? Fico Não, mudando não toda mudou hora. muita coisa não. Pra Agora, dizer que tem revolução, mas não tem, não existe revolução no futebol. Existe adaptações que você vai fazer no uhum, contexto, mas a base existe desde os anos 60. Ali foi o ápice da tática. sim, Daqui pra lá, a única coisa que as pessoas esses técnicos têm que evoluir é a questão de tipo muito mais os treinamentos, muito mais a questão de estudo, tipo, do time adversário, porque exato, eu hoje você tem mais concordo recursos totalmente. para isso, variação tática, Uhum. essas coisas, essas É coisas. isso. Agora, a questão de evoluir mesmo, cara, pouca coisa evoluiu, só foi Sim, resgatada. Conceitos foram resgatados. O Guardiola não inventou a roda, sim. não inventou. Copa de 70 ele se inspirou, 74 ele se inspirou. Uhum. É isso, mano, e é por aí, tá ligado? Agora, uma coisa que falta no futebol em geral, e que no Brasil principalmente, mas também eu sinto isso que falta nos técnicos europeus, é não ter um time titular. Então você pega, por exemplo, é isso que talvez só o Abel Ferreira faça. Mas não é ser uma laranja mecânica, de maneira nenhuma. Mas é você mudar seu time
poucas coisas do seu time a partir do adversário. Então, por exemplo, eu sei que o meu adversário é bom nessa composição aqui. Então eu vou mudar a composição, eu vou mudar dessa forma a composição do meu time para conseguir anular esse aqui do adversário. Porque, assim, às vezes a gente vê um time nanico ganhando de Real Madrid e ninguém entende nada. Aí você vai ver, o time nanico, por incrível que pareça, anulava o ponto mais forte do Real Madrid. E o Real Madrid não mudou nada, só ficou com o time titular. Então, eu acho que talvez essa é a questão que mais falta no futebol hoje em dia, que é, assim, mudar a composição do time a partir do adversário para um jogo específico. Isso tem que mudar. E vai ser parte da evolução do futebol. O futuro vai ser assim. Os técnicos vão entender isso aos poucos. No Brasil, eu vejo poucos técnicos fazendo isso, e esse é o padrão, mas na Europa eu também não vejo muita gente fazendo isso não. Então, é algo que vai ser um padrão no futuro, só que hoje em dia está engateando. E que, assim, claro, isso a gente pega do passado também, isso é normal, mas que as pessoas acabam esquecendo e daqui muito tempo vão relembrar, enfim, tática é isso. Você que é o cara da tarde já saiu disso, então é muito complicado você inventar algo novo dentro do futebol, porque até porque o futebol não é o futebol americano. O futebol americano tem técnica nova, pois é, o livro. O futebol americano tem técnica nova, tem regra nova todo ano. Futebol, 100 anos pra mudar uma regrinha de só, tá ligado? Então, é complicado a gente pensar dessa forma como futebol é. A regra de impedimento talvez seja uma das que mais influenciaram. Uma das, não. A regra do impedimento foi o que mais influenciou a tática do futebol. Basicamente, se não tivesse mudado a regra do impedimento, a tática não teria evoluído. É bizarro isso. Então, assim, por isso que desde os anos 90, quando teve a última alteração, a tática não mudou muita coisa. Só resgatada e adaptada. Porque o que mudou a tática, isso aqui conta muito nesse livro aqui. Quem quiser procurar depois, já recomendei, mas recomendo aqui de novo, A Pirâmide Invertida. E é a história da tática. E assim, cara, é bizarro como uma coisa de 3 zagueiros, que todo mundo tanto fala, é usada, sei lá, desde os anos 40. Sabe? Desde os anos 40 se usa 3 zagueiros, muitas vezes. Na Copa de 70 o Brasil usou 3 zagueiros, na prática. Por quê? Ficava um lateral preso, os 2 zagueiros e o Carlos Alberto subia. Saída de 3. Saída de 3, que hoje todo mundo... o time sai... Hoje todo time faz praticamente a saída de 3. Se você reparar, é o básico ali. Sempre isso, uma saída de 3. Um lateral puxa mais, o outro segura. Isso, cara, seleção de 70 fazia, Hungria do Puskás fazia. Então, assim, na década de 40 isso já acontecia. Os times argentinos faziam o River Plate da década de 40, que era um timaço. Se tivesse Libertadores naquela época, eu garanto pra você que eles tinham criado umas 10 nos anos 40, início dos 50 ali. Assim, muita coisa que a gente tem hoje e vive se mudando o nome, a gente já tem há 40, 50 anos. Sim. É questão assim, por isso que eu falo, a rapaziada que quer ser treinador e que quer seguir nessa área, ou de treinamento, ou de scout, ou qualquer coisa do tipo, ser comentarista, enfim. Cara, para com essa coisa de ficar falando que no passado não tinha tática, que no passado o futebol era muito mais fácil. Essas coisas só vão te prejudicar. Porque justamente grande parte da base que a gente tem, de toda a tática, de toda a técnica, de todos os jogadores diferenciados, tá no futebol do passado. O que melhorou foi tecnologia, foi estrutura, maiores informações do seu adversário, e isso ajuda muito. É nisso que você tem que se especializar. Agora, você dizer que no passado futebol era um esporte totalmente diferente é ser muito equivocado, sabe? E o Wilde colocou aqui no chat que um dos maiores problemas dos técnicos hoje em dia talvez seja o querer inventar, o que na verdade é o adaptar. É o que a gente está falando aqui. Então, a adaptação, ela às vezes ela tem um efeito, vou falar igual eles, o efeito reativo dentro da própria técnica, que a invenção não tem.
Porque não dá pra inventar muita coisa no que a gente tem hoje em dia. É adaptação, adaptação, adaptação. Voltou, isso aqui vai ser legal e tal. Então, a estrutura, claro, é o que mais difere a gente do futebol do século passado. Que hoje em dia a gente tem internet. Então, eu acho que você conhece o Corneta Gourmet, cara. O cara sabe tudo de tática e, assim, ele tem tudo na palma da mão dele. Então, o que é o trabalho de um scout também. Mas é basicamente isso, Hilde. O Gabi Telles aqui também deu o exemplo do Tottenham Hotspur dos anos 30, que foi uma referência tática. O Mister Creme que deu uma pincelada aqui no Xavi e tal. Mas, enfim, bora pra transferência? Pra gente já dar uma arrumada? O negócio é tão bom aqui, Lipe, que a gente nem segue as pautas. Vai. Começou com pauta, mas já foi É, pra outra. é um Mas à é bom la assim, carte, né, velho? não, senão fica muito robotizado. É. Mas enfim, transferências. As principais, na sua opinião, as que mais impactaram o mercado, que mais mudaram o rumo de alguns times aí para a próxima temporada, ou melhor, para o finalzinho dessa temporada, sejamos sinceros. Mas enfim, as melhores contratações, na opinião, de @fedocontra. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, vai ser polêmico isso, talvez, porque muita gente comer com o pé atrás. Mas o todo bilionário, ó, todo poderoso bilionário saudita Newcastle contratou de forma inteligente. Juro pra você. Foi o time que mais gastou, tá? Se não me engano, foram mais de 100 milhões, não sei de euros ou de reais, mas sei que foi o que mais gastou. O Newcastle foi o time que mais gastou, mas comprou 7 jogadores, que era basicamente o que o Newcastle precisava. Formular o time todo, basicamente, porque o time todo era ruim. Muito ruim. Muito ruim. Aí eu separei algumas aqui das principais que eles contrataram. Claro, Guimarães, eu acho que foi uma aquisição assim, uma das melhores. Ali no nível da Premier League, pra mim foi a melhor contratação. A Uhum. melhor. Melhor, a melhor, a melhor. Dessa janela foi a melhor. Guimarães ali, faltava um cara assim no Newcastle e agora eles têm. Já é um cara que pode mudar o patamar do time. Não digo mudar o patamar para brigar por Liga Europa, Não, de nem forma por alguma. Champions, porque os caras estão muito afundados também. Sim, só pra dar uma pincelada, o Newcastle, que tava na lanterna por muito tempo, ganhou o último jogo contra o Leeds, que não é um time fraco, que tá em má fase, mas não é um time fraco. Empatou contra o Watford, que é concorrente direto ali no relegation, no rebaixamento. Mas enfim, em 2 joguinhos ali, o Newcastle foi de lanterna da competição para estar a 1 ponto de sair da zona de relegation ou de rebaixamento. E lá a nota de corte é muito baixa, né? Sim, É muito e outra. Também tem disputa né, contra a galera da Championship. Então só o último que, na verdade, acabou sendo rebaixado. tem essa ainda. Então, porque assim, o Bruno foi uma contratação excelente. Aí você tem Trippier, que assim, não é mais aquele lateral quando Uhum, ele tá naquela Copa do Mundo jogando muito. sem dúvida. Mas já quebra um galho, Quebra. assim, já é um lateral nível meio de tabela, entendeu? Eu acho que eles fizeram muito esse movimento. Trippier, Dan Burn, que é zagueiro. Trataram outro lateral também, que é o Target, que é mais ou menos, mas também assim, para segurar. E eu acho que assim, esse aqui eu acho que eles só contrataram de sacanagem, só para tirar um concorrente direto. E é se não me engano, o Wood. É, o Wood. Ah, tá. O Wood do Burnley pra mim foi só pra tipo, vou tirar o artilheiro do time que tá concorrendo contra mim aqui. E depois que ele saiu, o Burnley agora é o atual lanterna. Só pra deixar claro aí Então, a toda a galera. eu acho que foi só pra sabotar o Burnley. Estratégia. Então, assim, 7 contratações foi o time que mais gastou. Certo? Assim, no total. Mas pegou 7 jogadores, fez um pacote pra se salvar. Uhum. Eu achei. Porque hoje, vamos ser honestos, que jogador de primeiro escalão quer ir pro Newcastle que tá brigando pra não cair? Nenhum vai querer. Caminhão de Agora dinheiro, né? o jogador que está se projetando, como é o Bruno, ele enxerga uma possibilidade de um futuro. Sim, Porque ele vê que ele não está indo sozinho. Ele está indo com o lateral, Trippier. zagueiro, tá vindo atacante.
por mais que não seja um top, mas ele tá vendo, não, o time tá se reforçando. Vai se salvar e no meio do ano vai contratar uns Sim. caras mais assim. E outra, o Newcastle é um time que tem torcida, que historicamente é um time de meio de tabela pra cima na Premier League, que eu acho que você pegar o ranking histórico, com certeza deve estar entre os 12, entre os 10, e que, assim, agora tem dinheiro. E para as próximas temporadas, sabe-se lá quem vai pra lá. Porque, assim, nomes grandes, enormes do futebol mundial podem ir por causa do caminhão de dinheiro. E querendo ou não, é um caminhão de dinheiro, só que o cara não vai pra Chile, ele vai pra Premier League. E é um projeto milionário, pô. Hoje o pessoal desacredita muito do Newcastle, mas esquecem como o City começou. Foi isso mesmo. Começou exatamente do jeito que o Newcastle está começando agora, contratando jogadores que não tinham tanto nome, tentando estrelas entre aspas, que ainda não eram estrelas e tudo mais, tá? Na minha opinião, hoje está sendo até mais inteligente do que o City foi, porque foi em estrelas em decadência. Sim. O Newcastle está indo em jogadores promissores ou jogadores que entendem a luta do rebaixamento e sabem lidar com isso. Quando eles É, entenderem e contratarem um com o Agüero da vida no futuro, um cara que vai mudar a história do clube, aí o negócio fica diferente. com certeza. Certeza. Poderiam ter ido atrás do Julian Álvares, de repente, né? Mas aí o City foi mais Foi safo, né, rápido. velho? Foi safo. Tá aí o cara aí, ó. Aí a gente pode até entrar na única contratação que o City fez. O que você achou não sei nem quanto que foi, cara. Vamos dar uma olhada em valores. Vou até- Mas assim, Julian Álvares, quanto custou? Deixa eu ver. Será? Ele custou. Deixa eu ver, valor. Ele custou. O quê? Não, beleza. Ele custou 18 milhões de euros. Tá beleza, tá beleza. Tudo certo, Aí pro City sem, é nada. sem problema, sem problema. Agora, sobre o que eu acho do jogador. Ele fez uma temporada legal pelo River Plate, principalmente no Campeonato Argentino, que a gente sabe que não é o Campeonato Argentino não é igual o Campeonato Brasileiro, que não tem todo esse rolê do pontos corridos do começo ao fim. Então tem uma hora de mata-mata, o BO é grande, e ele foi importante e levou aí o Campeonato Argentino que o River Plate estava querendo há tanto tempo, que já estava muito tempo sem ganhar. E a realidade é a seguinte: ele foi o rei da América, tal, sem merecer. Na Libertadores não jogou, acontece. De jogadores que não jogam nada acabarem assim, pegando vaga e tal. E eu até vi seu vídeo, que eu achei sensacional, que pareceu um boicote mesmo. E isso é inegável. O Julian Álvares foi um jogador que jogou bem na Argentina, jogou bem na Copa da Argentina, jogou bem pelo River Plate. Na Libertadores não foi nada demais. Entretanto, um jogador com potencial, jovem, e que, assim, é uma aposta, não deixa de ser uma aposta. Eu não acho que é uma aposta ruim, no máximo uma aposta mediana ali, perdão, no mínimo é uma aposta mediana, e eu acho que ele tem potencial, tem futebol, joga bem, ele tem criação, ele sabe se livrar da marcação, ele não é um cara preso ao jogo, ele cria bastante, então isso eu talvez mais goste dele, mas eu acho que o City, dentro do que ele está proposto a fazer, e o que ele estava proposto a fazer nessa janela, que era beliscar um pouquinho ali, fazer um negócio mais inovador ali, porque eles não precisam tanto, e eles estão com um time sólido, formado. Eu gostei dessa proposta, E, assim, vamos ver o que tem pro futuro. Mas a realidade é que, assim, eu gostei. Eu não achei um negócio surreal, não. Não achei. Até pelo valor, 18 milha. Mano, por uma futura promessa, eu pagaria 18 milhões. Sendo sincero. Acho que muitos clubes do Brasil Aí também. ele é muito novo, mano. Muito. Ele tem quantos anos? Inclusive, caraca, que doideira. Antes de ontem, não. Dia 31, ele fez 22. 31 Bizarro. agora. Insano. 22, pô. 22. Assim, dias mais velho que eu, assim. Então é bizarro, mano. O cara tá nesse nível, assim. E assim, um negócio que eu gosto de falar bastante pra galera, deixar claro,
O Julian, ele ganhou o Rei da América, na minha opinião, injusto pela Libertadores, Sim, que ele é um pereba não, tá? não é. E joga muito bola. O que o pessoal confunde é tipo assim, a premiação ser justa com o cara ser ruim. Sim. Isso acontece muito com o Modric, mano. Eu percebo muito isso com o Modric, tá ligado? O Modric é visto como um jogador, pô, esse cara não é nada demais. E não é, cara. Tipo, Ele é é diferente. craque. É, ele é diferente, é craque, pô. Não tem o que falar. Ele é craque e aí ele perde esse status de craque por uma premiação e você pode considerar injusta, enfim. Mas, Acontece. mas é um negócio que acontece com muitos jogadores, Sim. assim, de tipo, ser refém de um negócio que ele não controla. Porque assim, não é culpa dele Uhum. ele ter sido eleito. Não é, não é. Mas, Agora, enfim, eu achei muito. não, pode terminar, pode terminar. Eu acho que é isso, dá para partir para outras contratações. Ó, Acho que ó, quem se mexeu. Fala vamos aí. no combão do Barcelona, no combo. Ai, meu Deus. Aquela Ah, hora que eu fico puto, cara. eu quero saber a sua opinião. Ou melhor, eu quero que você exponha a sua opinião. Eu queria entender se o Barcelona daqui para frente ele vai jogar numa formação de 0-10. 0-10 não, né? Vamos contar com o goleiro? 1-10? Só com o atacante? Não é possível. Não é possível. O Barcelona está de brincadeira. Só contrata atacante. É Ferran Torres, Traoré e Aubameyang. Cara, o Ferran Torres, eu achei um puta acerto. Ok. Barcelona, tá? Não, também. Combina com o estilo de jogo, gosta do clube, se identifica com o time, se identifica com chave. Perfeito, Uhum. cara. Estilo de jogo que o Barcelona precisa. Agora, alguém me explica por que o Barcelona contratou a Dama Traoré? Por que o Barcelona contratou? Não é possível. O Busquets está precisando ganhar músculo? E aí precisava de alguém para incentivar ele? Só se for. Porque senão eu não entendo. Eu não entendo porque o Barcelona foi atrás de um cara que ele mesmo dispensou na categoria de base. Agora ele traz de volta quando o cara tá em baixa. Tá em baixa. Tudo bem, eu entendo que o Barcelona não tá em condição hoje de chamar os melhores do mundo. Não, não tem. Ele não tem esse cacife do PSG, do City, do Chelsea, desse time, do Real Madrid. Hoje ele não tá nesse patamar. Não tá. Financeiro, principalmente, né? Financeiro e projeto. Claro. Mas, pô, não tinha ninguém Melhor, melhor para né, eles velho? trazer. A Dama Traoré. Que função a Dama Traoré vai fazer no Barcelona que não tem um cara melhor que ele? Não é possível que não tenha. Não é possível. Vou falar com a minha língua. Mas assim, eu parto do pressuposto que esse cara é uma contratação a nível Bartomeu. É o Nossa. nível que o Bartomeu contrata, cara. Concordo. É isso. Eu não entendi qual foi a do Laporta em trazer o Adama Traoré. Mas se trouxe, tomara que dê certo. Assim, teve números horríveis na Premier League esse ano. Tava até, às vezes, ficando na reserva do Wolverhampton. A gente não tá falando, a gente não tá falando do City, que às vezes um cara bom é reserva, sei lá. Às vezes o Foden não joga de titular, por exemplo, no City. Vamos dar um exemplo. Gundogan, às vezes, na rodagem ali. Cara, o Wolverhampton. O cara, às vezes, não era titular no Wolverhampton. É Então, assim, complicado. alguma coisa tá errada. Agora, o Aubameyang, eu assim, eu tenho um carinho pelo Aubameyang, porque eu acompanhei aquele Borussia, sabe? Ah, sim. Acompanhei. Também. Ele era muito monstro. Ele era um monstro. Uhum. Ele era um monstro. Não tem jeito. Era, pô, quem joga FIFA sabe. E na época eu jogava, né? Hoje em dia eu não jogo, mas na época eu jogava. Pô, o que ele era no videogame, na vida real. Tipo, de correr absurdamente, todas as características, corrida, força, explosão no chute, a técnica que ele tinha, facilidade de Eu driblar. jogava muito. Pô, tudo isso ele tinha. Ele tinha. Cara, o Aubameyang, além de ser um cara que hoje ele não tem mais a qualidade técnica que ele tinha, ele é um cara que não me passa confiança de ser comprometido mais com o futebol. Você viu o que aconteceu no Gabão? Sim, A eu seleção vi. do Gabão?
na CAN. Então, para quem não sabe, vou deixar aqui, porque de repente isso aqui talvez vire um corte, né? Provavelmente pela minha revolta. No Gabão, né, Copa Africana e tal, o Gabão foi lá, só tem ele, né? Só tem ele praticamente na seleção. E o Lemina, que é reserva do reserva, acho que no Arsenal. Enfim, saíram pra noite, voltaram 6 horas da manhã pra concentração, acompanhado de um monte de mulher, bêbado, chapado, doido, não sabia nem onde tava, lá na recepção do hotel. O treinador só olhou pra cara dele e falou, tchau. Por isso que ele voltou mais cedo e foi negociar. Quando o Gabão foi eliminado da Copa Africana, o Aubameyang já não tava, deixou o time na mão. Uhum. A principal estrela da seleção, que ninguém conhece, vamos ser honestos, eu não conheço nenhum jogador do Gabão, além do Também Aubameyang, não. eu só fui conhecer esse eliminar porque ele fez a merda junto com o Aubameyang. Tá entendendo? Então, Tô ligado. assim, cara, é muito complicado isso pega mal. E aí Pega. um clube como o Barcelona, que historicamente ele enche o saco com essas coisas de pós-campo. A gente sabe, Maradona sofreu com isso, Neymar sofreu com isso, então Soares algumas vezes, todos os sul-americanos costumam sofrer com essas coisas, com jogadores baladeiros, Aham. de tipo, o Barcelona ficar no pé e encher o saco. E o que aconteceu com o Barcelona? Por que eles contrataram um cara que é justamente contra tudo que eles acreditam? Exatamente. A revolução que eles querem, é isso que eu não entendo. Acho que o único que eu espero, e eu já tô vendo algum retorno, é o Ferran Torres. Esses outros dois, eu não espero nada, eu acho que eles não vão agregar em nada. Eu posso estar pagando com a minha língua e zicando ao contrário, e tomara, porque eu simpatizo com o Barcelona, então tomara que a Zica pegue. Mas eu acho que não vai pegar. Eu acho que vai dar super errado. O Barcelona tinha mais setores para se renovar, para se reforçar. Tinha, pô, Pô, a na minha zaga até, opinião, né? zaga, lateral, pelo menos no mínimo zaga e lateral, o Barcelona tinha que se reforçar, Concordo. sabe? E hoje um volante para pelo menos fazer sombra pro Busquets, que tá falhando muito, um lateral para fazer sombra pro Alba, que tá falhando muito, um zagueiro pro Piquet, que tá falhando muito. O Araújo eu acho bom, eu acho Também. que ele é o tem nível para ser titular, e também um lateral para fazer sombra o Daniel Alves. Concordo. O Daniel Alves não vai aguentar uma De temporada maneira inteira. alguma. Então, e já tá tomando muita bola nas costas, então assim, os setores que eram para o Barcelona se reforçar, que era principalmente defensivo, volante para trás, ele não fez. Só Sim. contratou atacante. Parece que tá jogando Master Liga. Eu não Master entendo. Liga. Mas tudo bem. Para mim foi o que pior contratou. Assim, Pô, de longe. O pior na janela. E nem foi por questão de não ter a questão do dinheiro. Eu acho que foi porque errou mesmo. Porque teve que gastar dinheiro de qualquer jeito. Só errou nas escolhas. Poderia ter ido em nomes que é menos conhecidos, mas mais promissores. Mas não. Preferiu só ir contratando atacante que está em decadência. Mas falou vamos tudo. ver se vai dar certo. Ó, antes de passarmos para o próximo, o próximo time ou o próximo nome, vamos dar uma olhada aqui no chat. Ó, obrigado por seguir, viu, Gustavo, o Casito Mito, o Zagreb, o Hilde. Rapaziada, tudo junto. O Hilde falou o seguinte: Ribamar na ponte, mais de 100 milhões de euros. Correto. Vocês acham que o Mbappé fica cada dia mais perto do Real? Consequentemente fica, apesar de ter sido um rumor tudo aquilo, a gente descobriu depois. Mas, enfim, eu acho que ainda mais com esse rumor fica. A realidade é essa. E você, Lipe? Eu acho que também vai pro Real, não tem muito o que Não tem o que fazer. fazer, né? Agora eu vou jogar essa pergunta pra você. Se o Mbappé realmente ir pro Real Madrid, Vini Júnior, Hum. não fica. É banco? Vini Júnior é banco pro Mbappé? Ele é banco, ele é muito banco. Entretanto, a realidade é a seguinte: ele pode ser banco direto do Mbappé? Pode, sem problema nenhum. Eu acho que o Vini Júnior falta um pouquinho ainda para chegar no nível do Mbappé, que assim, não vem jogando muito bem, mas o Mbappé é o cara hoje em dia, não tem jeito. Mas o que eu acho que vai acontecer é que o Ancelotti vai mudar a composição do time, se isso acontecer, com ele. Eu acho que ele vai mudar a composição do time para colocar os dois. E aí tem uma trinca que seria, pô, sensacional de ver, que seria Vini Júnior, Benzema e Mbappé. Como seria? Aí é outros 500.
jogaria o Vini Júnior para direita, o Mbappé para direita. O Mbappé está acostumado às vezes de trocar o lado do campo. Como que o Benzema ficaria se ele continuaria o 9 que ele é hoje em dia para o Real Madrid? Claro, assim, ele não é o 9 ele é de ofício, só que ele faz funções diferentes dentro do jogo, mas eu acho que ele, principalmente com o Ancelotti, ele daria um jeito de fazer uma trinca ali entre os três. Mas pegar, hoje em dia, banco direto do Mbappé, o Vini Júnior seria. Só que eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a composição do time vai mudar de uma maneira que assim, fica pro Ancelotti, mas eu acho que vai mudar. Concorda ou discorda? Não só concordo com seria, eu faria o mesmo. Assim, o Asensio vai rodar, não Vai, tem jeito. vai. Aliás, eu acho que o Asensio, digo mais, eu acho que o Asensio vai ser negociado. Mano, nem duvido. Porque você vai ter Mbappé, Vini Júnior. E no banco, tá esquecendo uma joia que tá jogando muito. E vai jogar mais ainda. Rodrigo, mano. Uhum. Tem jeito. O Rodrigo Ele entra e é o joga. reserva do Asensio. Jogando mais que o Asensio. Sim? É que o Asensio é um homem de confiança do Ancelotti, porque o Ancelotti não quer botar pressão. E eu acho isso legal no Ancelotti, que ele sabe trabalhar muito bem com jogadores jovens. Eu nunca escondi de ninguém assim, minha admiração do Ancelotti quanto a isso. Ele sabe trabalhar com jogadores jovens e ele não quer botar pressão no Rodrigo. Agora, eu acho que o Asensio vai rodar, né, nessa daí. Não, eu tô contigo. E assim, nunca achei que o Asensio é complicado, assim. Ele tem, Ele teve seu momento ali. Vamos ser ele sinceros. tem lampejos, tá ligado? Quando ele joga muito, só que é 2 partidas por temporada, sabe? Sim? E aí, todo o resto ele é regular. Não é que ele é ruim, ele é regular, sabe? Ele é Sim. regular apenas. Eu Então, hoje, se fosse pra vamos pensar ali, eu abriria a mão do Rodrigo de titular pra botar o Mbappé, e aí Vini Júnior, de concordo. repente, inverteria de ponta, ou deixaria o Vini na ponta que tá mesmo. Aí é testagem, né? O Rodrigo como um 12º jogador. Sim. É o que eu faria. O Cauã falou o seguinte: Adama Traoré e Alba, dois jogadores que vão poder ajudar o Barcelona, isso sem dúvida nenhuma. Só que o Barcelona poderia ter contratado em posições que precisavam mais de ajuda. Mas, de toda forma, pode ajudar sim, sem problema. O Traoré nem o Overhampton ajudava, mas, assim, ele gosta muito do Barcelona, talvez isso seja um a mais, né, velho? Deixa eu ver, o Zagreb entrou aqui, salve Zagreb. O Luiz Santi pensou no Traoré jogando de ala, eu acho que esse é o natural, na verdade, do Traoré. O Caol falou que o Al aprendeu com o Adriano e o Ronaldinho Gaúcho. Tá bom. Velho, vamos ser sinceros, né? Vamos ver. O Barcelona empresta o Trincão e depois contrata a reserva dele. Triste. Realmente, velho, realmente. Meu Deus, cara. Essas coisas que eu me revolto, mano. Parece O, que às vezes o espírito do Bartomeu continua pairando ali, mano. É vai parar, inacreditável. né? O Dash foi superestimado quando veio pro Barcelona. Superestimado, eu acho uma palavra muito forte pro Dash, porque ele tem um bom futebol. Entretanto, do que foi ordenado pra ele, claro que ficou um pouquinho abaixo. Eu acho que o Dash, ele é muito aquele caso de ser escalado na posição errada. Eu Nossa, acho que ele não é nem ala, nem lateral. Eu acho que ele é ponta mesmo. sim. Tipo, Não tem nem ele é jeito, né? muito ruim na marcação. É tipo o Bale, sabe? Sim. O Bale que ganhou um Golden Boy sendo lateral e mais ponta do que lateral, sabe? É meio que isso. Eu acho que ele vai se dar bem em outro time, porque no Barcelona já tá um desgaste muito grande. Concordo. De repente, se ele vai para algum time médio aí, ele ainda joga, mano. É, Dependendo do time, joga concordo. assim. É, Mas foi um pouco hypado, assim. Não muito, assim. Né? Porque jogador. Vamos ser sinceros. Eu não espero nada de jogador dos Estados Unidos. Futebol. eu também não. Nem o Eu não, Pulisic eu eu, espero.
Eu até ia falar, pô, mas o Davis joga muito. Eu lembrei que o Davis é canadense. Então, assim, É complicado, velho. e assim, tipo assim, é, pegar historicamente falando, pô, sei lá, os jogadores dos Estados Unidos, Acabam poucos se decepcionando, salvam. né? É poucos que se salvam. Quando chega no nível máximo, não correspondem. Ô, Lipe, É, muitas, reseta a webcam aí rapidinho. Dá uma resetada nela aí. como assim, tipo, desligar e ligar? É isso mesmo. Só desliga e liga que deu uma. Calma aí, saí. O Lipe já tá voltando, rapaziada. Voltou? Pera aí. Calma Aí, aí. aí perfeito. Fechou. É, agora, seguinte, nós estamos com 2 horas e 18 minutos. Pode não parecer, mas é a realidade. É, Rapaz, pô. Não, e assim, a gente não começou no YouTube, a gente começou na Twitch. E, pô, a gente. Os números de hoje foram bem animadores por ser na Twitch, que a gente teve uma média aí de 17 espectadores e com um pico de 22, o que na Twitch é um número legal, até pro YouTube é um número legal. E pra Twitch é mais legal ainda. E devemos isso. terminar a transmissão hoje com 50 followers, o que, assim, deixa a gente como parceiro da Twitch na primeira live, em que a gente vai poder Caraca, passar os ads. Então, antes de terminar, eu já gostaria de agradecer demais a todos vocês que, pô, participaram dessa primeira live, que eu achei sensacional, que pra Twitch foram números sensacionais. E depois eu vou dar uma olhada certinho no número geral, mas eu amei essa primeira transmissão e que eu gostei demais. Mas antes de finalizar, Lipe, escolhe uma última transferência pra gente dar um último abraço. Pra gente conversar sobre a mais importante aí na sua opinião. Acho que a mais importante aqui dá pra gente falar do Manchester United do Cristiano Ronaldo. Uh, do Cristiano Ronaldo? É, Será que dá pra entrar? No final acaba sendo isso, né, velho? cara, eu vou deixar essa com você. Assim, analisando o que o United fez, as movimentações de emprestar de emprestar Van de Beek. O resto, assim, é aquilo. Diallo não faz muita diferença. Correto. Os outros que saíram ali também já não eram banco do banco. Mas, assim, emprestavam Van de Beek, que era uma opção ali de reposição, e algumas outras que, por mais que não estavam fazendo tanta diferença, são outras, são outras peças ali. O Manchester United empresta e vende jogadores, não contrata ninguém, Ó, e inclusive empresta o Van de Beek para um time da Inglaterra. eu posso te falar uma realidade? Eu Você olhando o simpatizo. United hoje, nesse momento, Tá, com eu. jogadores insatisfeitos, porque ainda tem gente Certo. satisfeita lá dentro. Pogba é um caso, né? Correto. Ó, Você olhando para o United hoje, você tem alguma esperança esperança. que o United vai pelo menos chegar a uma fase final de Champions, numa semi, numa final? Você quer a realidade? Eu. O Claro. time que eu simpatizo lá fora, você já sabe disso, que eu torço pro United. Sempre gostei muito. Foi o time que eu comecei a acompanhar futebol em 2008, quando eu tinha 6 anos. Mas desde aquela época, na verdade, desde a saída do Alex Ferguson, o United não serve. Na verdade, a única coisa que o United serve é como um cemitério gigantesco de bons jogadores que não fizeram nada no Manchester United e que não chegaram nem aos pés do que poderiam fazer. E agora, isso é culpa de quem? Da diretoria? Da comissão técnica? Do. Cara, é impressionante, porque sai técnico, entra técnico, muda a gestão e continua a mesma coisa. O United, ele tá num rolê que é o seguinte, não importa quem o contrate, tirando o Cristiano Ronaldo, todo mundo vai jogar mal, pô. Posso colocar o Cavani e o CR7. Beleza. Agora, Van de Beek, que era uma lenda no Ajax, fez uma temporada memorável, que vai ser lembrada por anos e anos, que jogou muito. O cara foi pro United e não jogou absolutamente nada. E no Everton,
Mano, pode me cobrar, vai jogar no Everton, vai jogar bem. E talvez até vá para um time maior que o United no futuro. Mas a realidade é a seguinte, o United tem alguma macumba, alguma coisa que acontece no time, ou é a incompetência mesmo dos diretores, de destruírem promessas boas. Então, o Pogba foi lá, badalado e tal, foi o cara pra fazer diferença. Não jogou 30% que jogou. Você pega o United de 2008. Cara, os jogadores viam e parece que tudo dava fruto, tudo dava pra colher depois, entendeu? E agora... O Anderson, muito lá, pô. Oi? O Anderson. Sim, até o Anderson. O Anderson. Que, assim, vamos ser sinceros, tinha um bom futebol na época? Tinha. Mas, pô, vamos... Devidas proporções, né? Como eu diria. Mas a realidade é o seguinte, alguma coisa tá errada no United. O United compra craques por um dinheirão, vende por um dinheirinho. Dinheiro não para o United, mas não faz dinheiro o time. Os jogadores que sobem da base não são nada demais. Então a gente tá num rolê, numa janela de transferências, que a única pessoa que salvou o United, pô, quantos anos depois? 12 anos depois, foi o Cristiano Ronaldo de novo. E de resto, o United por 8 anos precisou de um zagueiro, de um volante, e não compraram. Comprava atacante, comprava meio atacante, e não comprou nenhum. O último bom zagueiro que comprou, bom zagueiro hoje em dia é complicado, porque o United também estragou o cara, que foi o Maguire. E o Varane também, e o Varane também é outro, que era um monstro. Foi pro United e tá inconstante. Eu nunca vi o Varane ser inconstante na minha vida. Ele foi pro United, ele virou 880. É impressionante. Então, a culpa é de quem no United? Eu não sei também. Não tenho resposta pra tudo. Mas o que eu sei é que o United é a política brasileira. É impressionante. É mais do mesmo e vai continuar sendo assim. E eu não sei o que pode mudar, sinceramente, como torcedor do clube. Se nem o Cristiano Ronaldo tá conseguindo fazer o time rodar, claro que ele, se não fosse ele, o time estaria em um nível muito pior. Mas se nem o Cristiano Ronaldo, o que será do Manchester United? Essa é a realidade. Hoje, o Arsenal, que também ficou perdidinho depois que o Wenger foi embora. Sim. Hoje, eu vejo o Arsenal com um futuro mais promissor do que o United. Eu também. Hoje. Desde o Ferguson, o United, parece que é um time morto. É um time morto. E olha, o Arsenal conseguiu um negócio que eu não esperava, que o Wenger tinha muito. Que é voltar a ter esse olhar de conseguir achar um jogador, do nada. Martinelli. Puxar. Tá trazendo, mano. De volta esse DNA do Wenger, que era a parte boa do Wenger, sabe? Sim. A parte ruim foi simplesmente o desgaste do tempo. Sim, não tem jeito. Mas eu acho que hoje o Arsenal tem mais chance de se reestruturar, de voltar a brigar, do que o United. Em questão de organização, eu vejo de ser um time mais organizado e tá tentando parar de ser um cemitério de jogadores. Tá fazendo o caminho reverso agora. Sim, com o Martinelli. Pô, o Martinelli, no Brasil, é louco a gente não falar tanto desse moleque. Porque ele na Premier League é um bárbaro, um assassino, um destruidor. O cara, ele entra pra fazer gol, pra dar assistência, pra dar bons dribles. O cara sabe jogar bola. E no Brasil... Martinelli devia ser testado. Com certeza, com certeza. E não vai dar tempo. É italiano. O dia que o Tite descobrir que o Martinelli ainda não se naturalizou, ele vai dar uma chance. Acho que vai nesse caminho. Mas, enfim. Como já estamos nos aproximando das 2h30 de live, então eu vou me despedir aqui e agradecer a galera do chat que ficou até o final. O senhor Gabi Teles, como sempre, representando. Então, ele falou que o Alex Ferguson tá o melhor treinador da história, eu concordo. Concordo. Então, o Gabi Teles aí, o Cezito, o Cauã desde o começo, o outro que ficou desde o começo foi o Borsadinho, o Luiz Santi. Cara, teve uma galera aqui que tá 2h30 com a gente. Você tem noção disso, Lipe? Que isso é insano. Muito foda, cara. Que a gente muito foda.
Cara, quem consegue segurar a galera 2 horas e meia, pô? Porra, e Dinheiro outra. só, E a gente. E a gente. cara, pô. E E nós? a gente vem do TikTok, né? Que é a rede social mais é, assim, rápida possível, mais dinâmica possível. O Mister Creme É, que ficou até o final. O Hilde também, o grandíssimo Hilde. Enorme. Deixa eu ver quem mestre, mais. monstro. É, Certo pra diferenciar. o Thales, cara, tem uma galera aqui. Teve uns 15, 17 caras que ficaram com a gente aqui até o final. Então, pô, Muito foda. pra terminar, eu agradeço demais a presença de todos vocês. Se vocês puderem divulgar o podcast aqui no Twitch, eu ficaria feliz demais. Pô, a gente tá com 49 seguidores, mais um a gente consegue monetizar na Twitch. Então, tipo, no primeiro episódio. É... Muito foda. Mano, incrível. E pra Twitch são números incríveis também, porque na Twitch não é igual o YouTube que brota a gente do nada. Então, cara, eu só agradecer primeiramente ao Lipe por ter aceitado esse projeto e que, pô, eu tô feliz demais depois do primeiro episódio. E, pô, outros virão e serão melhores, serão, pô, sensacional, Lipe. Muito obrigado. Pô, tamo junto. Obrigado ao chat, todo mundo que participou, cara. Melhor do que o esperado, com certeza estreia, ainda mais sendo Twitch. YouTube a gente sabe que tem mais gente que costuma entrar, mas, pô, na Twitch, eu confesso pra vocês, achei que ia ser umas 10 9 ter chegado a. O pico ter sido 22, tá com 17 aqui, que foi do início ao fim, pô, 2 horas e meia Pô, falando de incrível. futebol. Pô, Tem que muito foda, respeitar, cara. velho. E o Cezito falando Obrigado. que 2 horas e meia passou muito rápido a live. Pô, passou mesmo, velho. Passou mesmo. Passou, Quando é bom, passou. passa. É, É assim que é bom. Se pareceu que foi 30 minutos, é porque a live tava boa. E é. aí, e aí aguardem os cortes, tudo que a gente falar aqui vai Uhum. sair de 2 horas e meia, dá pra extrair pelo menos uns 10 vídeos aí Durante a de semana muita. a gente vai colocando. A E gente vai. Fiquem de olho lá. E compartilhem bastante que o perfil é novo, então pra dar uhum. aquela engajada, Ó, já sabe. o Lucas Zito perguntou quais são os dias das lives. É live mesmo, a gente vai fazer ou quarta ou sábado, a gente tá decidindo ainda. Mas episódio do podcast vai ter 2 vezes por semana, quarta e sábado, a gente não sabe certinho como vai ser. Mas uma vez vai ser sobre um giro da rodada, analisando transferência, enfim, um negócio mais achismo mesmo. E o outro episódio vai ser sobre a história do futebol, que vai ser um negócio mais podcast mesmo, profissional e tal. Então o negócio vai ser doideiro. Mas É isso aí. Mas aí a gente pretende soltar tanto os cortes ao vivo, quanto esses serão também, gravados. assim, né? E aí Perfeito. a gente vai falar de assuntos bem polêmicos, vai ter questão da Copa do Mundo, do Catar, a gente vai entrar nesses assuntos que você sabe que eu, historiando, a gente não tem receio de falar. Não. Não, não, não tem Mas não. se me derem o ingresso para a Copa do Mundo, eu não vou mesmo.